A maior parte dos setores que sustentam a humanidade são setores que têm uma quantidade muito grande de exército de reserva. E no caso do Brasil, eu vou até mostrar A para mão vocês. de obra é pouco qualificada. Não é só pouco qualificada, mas muito abundante e muito desemprego que pressiona os salários a descerem. No caso do Brasil é mais extremo ainda. O Exército Industrial de Reserva, que é esse contingente de pessoas que estão desempregadas e que é o famoso, você não quer trabalhar para mim, tem uma fila aí na porta querendo trabalhar por menos. Isso é o Exército Industrial de Reserva, tá, gente? Essa fila não existe nesse setor. Por isso que as empresas têm que competir pela mão de obra qualificada e mesmo competindo, ela continua sendo lucrativa. É uma coisa muito exclusiva dessa área. No caso do Exército Industrial de Reserva brasileiro, ele é mais extremo. No final da ponta dele, ele gera os casos de escravidão obscenos que a gente tem visto. O cúmulo do cúmulo da aplicação do Exército Industrial de Reserva é a escravidão contemporânea. E é por isso que a gente viu 207 pessoas resgatadas no Rio Grande do Sul, 212 pessoas resgatadas em Goiás, 190 pessoas resgatadas também em Goiás, vários pequenos casos de 4, 5 pessoas resgatadas em vários lugares. Então, isso aqui, claro, por que a gente está vendo tantos casos agora? Eu vi um caso de um cara que foi resgatado pela quinta vez. Ele achava que era assim que a gente vê. Não, é que é triste, eu vi na matéria que ele falou era por precisão. Ele precisava muito. Ah, sim. Ele teve uma filha, tal, aí precisava de grana, aí achou que numa dessas, sei lá, na terceira, quarta vez, achou que não ia mais rolar. Você vai olhando, a maior parte dos casos é de indústria agrária, principalmente sucroalcooleira no Brasil. A maior parte das pessoas são negras, o que assim, a escravidão no Brasil, ela é uma ferida aberta, ela não é cicatriz. A maior parte vem da região norte e nordeste, a maior parte é da região norte. Quase um quarto é do Maranhão, pra vocês terem uma ideia. Nossa. De pessoas escravizadas, resgatadas nos últimos 20 anos. Porque o Brasil só começou a combater a escravidão com um efetivo mesmo depois de 1995, gente. Foi muito tarde, sabe? Nossa. Apesar de no nosso Código Penal, desde 1940, tá previsto o crime de trabalho análogo à escravidão, submissão a trabalho análogo à escravidão, isso está no Código Penal desde a década de 40, né? Só depois de 95 o Brasil reconheceu que no território nacional existe escravidão e que ela precisa ser combatida. Por que a gente está vendo tantos casos agora? Por duas razões. Primeiro, porque o desemprego avançou no Brasil e junto com o desemprego gera o Exército Industrial de Reserva e facilita o aliciamento dessas pessoas a irem para esses lugares longe das suas casas, se escravizarem por dívidas, né? Porque se escravizarem parece que ela fez com ela própria, né? Mas serem escravizadas por dívidas, ficarem presas, aceitarem condições de trabalho degradantes por muita necessidade. Isso tem a ver com o desemprego. Mas também tem a ver com o fato de que os aparatos de fiscalização voltaram a funcionar. Vocês não fazem ideia de como o Bolsonaro desidratou o orçamento dos aparatos de fiscalização a ponto de que eles recebiam a denúncia e não tinham gente para mandar lá olhar. Ele cortou mais da metade do orçamento. E é Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tem vários agentes que trabalham no combate ao trabalho escravo. Então é por isso que a gente está vendo essa explosão de casos, a ponto de que nesse primeiro trimestre a gente bateu o recorde dos últimos 15 anos de pessoas resgatadas. Então é tanto porque tem mais gente sendo escravizada, tanto porque literalmente os aparatos estão fiscalizando agora. E aí vocês imaginem o tanto de caso de pessoa que foi escravizada e voltou para sua terra depois de ter sido escravizada e a gente nem sabe. Porque a grande característica da escravidão brasileira é que ela é sazonal. Porque ela se aplica muito no setor agrário, colheita de uva, no caso das vinícolas, colheita de maçã, colheita de frutas. Safras, né? Safra, exato. Corte de cana. Eles escravizam, depois acabou a safra, manda de volta. Então, de uma certa forma, é uma escravidão que tem até... Ela é mais lucrativa para quem escraviza do que a escravidão histórica. Porque a escravidão histórica, você só conseguia adquirir o escravo comprando e era caro. A maior parte das pessoas tinha 1 ou 2 escravos. Quem era muito rico tinha 200. Só que era caro, você tinha que comprar. Aqui, agora, é aliciamento, escravidão por dívida. A pessoa fica lá, só trabalha enquanto ela estiver lá e depois vai embora, descartada, que nem lixo, sabe? É um tipo de escravidão muito particular.